Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BeWare Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma figura importantíssima para quem vai casar. E é uma pessoa que eu tenho um prazer muito grande, estou até ansioso para falar com ele, porque são mais de 30 anos que eu conheço ele. Olha que eu nem tenho muito mais que 30 anos, hein? Mas é uma pessoa muito especial para mim, fez parte da minha juventude na igreja e poder rever ele e ver ele várias vezes aí durante os casamentos é, de fato, um prazer muito grande. Seja bem-vindo, Oswaldo Júnior. Deus Obrigado. abençoe pela sua Amém. visita aqui, fico muito feliz. Amém. E para a gente começar, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória, de onde você veio, o que você já fez, até chegar na tua profissão hoje, aqui junto na hora de casamento, nesse meio tão importante e tão gostoso de trabalhar. Certo. É uma alegria estar aqui, uma satisfação enorme. Eu sou muito feliz em ter você como meu amigo. E eu sou nascido na cidade de Maringá. Os meus pais moravam no sítio, se casaram e mudaram para a cidade de Maringá. E aqui meu pai arrumou um cômodozinho para morar com a minha mãe e começou a trabalhar de garçom. E assim, eu sou o quarto filho, nós somos em 5 e ficamos morando ali. E conforme a vida foi seguindo, ali com 10 anos, eu já aprendi a profissão do meu pai. Então eu fui trabalhar de garçom também, onde trabalhei por muitos anos. Sempre fui um garçom muito feliz, eu trabalhava muito, muitas famílias me convidavam que fosse trabalhar na residência, em eventos bem pequenos, médicos, ia receber os 2 casais em casa e eu ia lá ficar servindo eles a noite toda praticamente. Então sempre trabalhei de garçom, até que aos 19 anos eu fiz o curso de Direito, e logo no início do curso, num sábado, eu estava trabalhando de garçom, e ali entre os convidados estava um juiz, que na época era o diretor do fórum, e ele me convidou, se eu não tinha interesse, já que eu falei que era estudante de Direito, de fazer um estágio no fórum. E assim eu fui no fórum fazer um estágio no ano 2000. E quando nós estávamos em 2003, eu trabalhava com um juiz que era o corregedor do foro extrajudicial, que cuida de todos os cartórios, é o juiz responsável. E assim, ele um dia me chamou e falou: olha, eu preciso nomear um juiz de paz em Água Boa, distrito de Água Boa lá, distrito de Paissandu, mas na época fazia parte da comarca de Maringá. Eu não consigo ninguém, eu vou nomear você como juiz de paz de Água Boa. Eu falei: de jeito nenhum. Eu morro de vergonha de falar em público e eu vou tentar concurso assim que me formar e não tenho interesse. Aí ele falou assim: olha, eu vou te nomear porque você vai ter um título. Eu vou te indicar para o tribunal nomear você e assim você vai ter um título. E daí quando você fizer os concursos, você já vai ter um título. E isso vai te ajudar. Falei: bom, então eu aceito. E lá em Água Boa nem tem casamento quase, então isso só vai te ajudar. Eu falei: combinado. Então ele me indicou e o tribunal em 2003, outubro de 2003, me nomeou como juiz de paz da comarca de Maringá, com atuação em Água Boa. E assim, logo na sequência, a gente fala que não tem casamento, mas chegou ali em dezembro, já tinha casamento em Água Boa. E era o pessoal ali de uma área rural, sítio, né? Então eles iam vir no cartório e eu tinha que ir lá fazer o casamento. E o cartório me comunicou, eu falei: não, vamos lá no sítio. Eu vou lá no sítio, vamos fazer o casamento lá. E fui com a tabeliã no sítio, num sábado, hora do almoço. Tinham matado o porco, aquela festa de um povo bem simples. E chega o juiz de paz, todo mundo é uma autoridade, né? Mas, viu, por que você não quis fazer no cartório? Por Porque timidez? eu fiquei tímido. E eu nunca tinha feito, eu falei: eu prefiro ir lá fazer no sítio, né? E assim, aquela alegria. E eu fiz o casamento ali, todo mundo muito simples, insistiram que ficasse, que almoçasse com eles. E a primeira vez ali eu acabei ficando, né? Almocei ali, eu e a tabeliã, e depois saí. E, e gostei, a verdade é essa. Aí fiz mais alguns casamentos ali em Água Boa, e um tempinho após isso,
houve um comunicado que tinha necessidade de juiz de paz aqui em Maringá. E a juíza de paz na época veio falar comigo e falou: Oswaldo, você já tem a nomeação, eu peço só a transferência sua e nós estamos precisando urgente. E assim houve a transferência, então eu me tornei juiz de paz vinculado ao primeiro registro civil aqui de Maringá mesmo, do município de Maringá. Olha que bacana. E assim que eu comecei, não foi uma intenção, e eu tinha a intenção apenas então em ter esse título, né? Mas logo na sequência começou a ter muitos casamentos e teve um casamento ali no ano de 2010 aproximadamente, que foi assim que deu um destaque maior, porque até então eu sempre fazia o casamento civil. Mas essa tua vinda para Maringá, esse convite, foi porque alguém saiu, enfim, teve que mudar e você teve que substituir, ou porque foi uma quantidade de casamentos que estava acontecendo, precisava de alguém para poder ajudar nessa? Não, é que precisou. A gente tinha em Maringá a dona Geni Correia de Melo, que foi juíza de paz aqui há aproximadamente 50 anos. E ela veio a falecer, já estava muito velhinha e fez casamento até morrer. Então, é com o falecimento dela que eu fui convidado a vir para Maringá. Certo. Então, eu fiquei no lugar da dona Geni. E você falou que foi o primeiro, era o único que tinha em Maringá, eu não entendi essa parte, que era registrado aqui, que tinha o título aqui de Maringá mesmo. Normalmente os outros eram titulados em outra cidade, era transferido? Não, não. A nomeação é uma indicação que o juiz nomeia e o juiz indica e o tribunal que nomeia o juiz de paz. Aqui em Maringá já tinha a dona Geni, sempre tem um titular e 2 substitutos em cada cartório. Em Maringá existem 2 cartórios de registro civil, que faz nascimento, o casamento e o óbito. Que é o Maria Regina e o Scheid. E o Scheid, que não é mais Scheid, agora é Fernandes. Agora é Fernandes? Agora é Fernandes. Tá? Então eu sou do Fernandes, que é o primeiro registro e o segundo registro. Certo. Então houve essa transferência, eu vim Aí porque tinha uma é vaga. o único titular, então. E tinha mais 2 substitutos. Ainda tem. É sempre assim, cada cartório são em 3. Tá? O substituto não é só na falta do titular. Então existem sábado que os 3 juízes de paz estão trabalhando. Tá certo? Bacana. Então vim para Maringá e aqui eu dei sequência e por volta de 2009, 2010 teve um casamento muito grande lá no Vivaro, onde hoje é o Vivaro, era outro nome antigamente. Antes era Excelência. Excelência. Era um casamento ali com 800 convidados na época. É grande mesmo. E o pai do noivo me chamou. Você lembra o nome do casal? Paulinho e Geise. Não é filho do irmão Paulinho? Isso. Ah, tá. O Paulinho lá da Terra Life. O Paulinho da Terra Life. É isso aí. Paulinho, um abraço pra você aí. Foi o casamento do Paulinho. O Samuca, na época, já estava em Ponta Grossa, veio e cantava lá saudade o estilo Tim Maia. Samuca, aproveitar e dar um abraço pra você aqui, Samuca. Viu? Saudade, hein? E nesse casamento, o Paulo, o pai, veio falar comigo e falou: Juninho, rapaz, eu queria que o casamento do meu filho fosse diferente. Fala alguma coisa a mais, porque até então era o tradicional, né? As perguntas na forma da lei apenas e só isso. Então eu falei, vamos tentar fazer algo diferente. E a ideia veio de conversar com eles e ver a forma que eles se conheceram, montar uma história. Certo. Então esse casamento era grande e ele foi diferente, teve essa história e foi o que deu um boom, assim. Mas Juninho, você não viu uma referência, foi algo que te pediram, falou, vou fazer dessa maneira. Sim. Não teve nenhuma interferência, não você viu nada? Não. Foi genuíno. Que genuíno, não fui atrás. Pessoal, não tem nada a ver, é só uma curiosidade mesmo. Eu nunca fiz um curso, vamos dizer, de celebrante, não tinha feito nada. Era só o tradicional e teve essa ideia e fiz esse casamento. E após isso, daí que comecei a ter a procura muito maior e Deus foi me abençoando com relação aos casamentos. Eu ia te perguntar o porquê casamento, mas na verdade você já me respondeu que foi algo que foi acontecendo. Foi acontecendo. Não foi planejado? Não foi planejado. Eu vivia em casamentos porque a gente mexia com buffet, eu era garçom. Eu lembro dessa época, né? Do buffet Cheveny. Buffet Cheveny. Era pra pronunciar essa. O meu pai era garçom. Famoso, né? O meu pai era garçom, depois, em 92, por aí, ele montou o buffet Cheveny. Eu lembro que eu passava ali na Colômbia, em frente ao Clube Olímpico, e eu sempre vi o caminhão do buffet Cheveny, tinha 2 taças, assim. Sim, isso mesmo. Isso ficou na minha memória, assim. A gente trabalhava no Clube Olímpico, muitos bailes de formatura, muito casamento, muita festa.
Eu lembro disso. Nossa, que é tão gostoso relembrar esses momentos, É né? maravilhoso. Eu sinto falta disso, os bastidores, a cozinha, o fundo das festas lá. Escutando você me contar isso, sabe o que me vem à cabeça? Que todo profissional que tem sucesso, ele tem, antes de qualquer coisa, alegria. Sim, Acho que a venda de qualquer coisa, qualquer serviço, negócio, enfim, ela vem sempre atrelado muito a essa alegria, essa animação. E muito do que você conquistou, das coisas que aconteceram, foi que você me comentou logo no início, né? A sim. garçom sempre, né, atendia com muita alegria, com um Sempre sorriso no feliz. rosto e tal. Bacana. Juninho, desculpa eu chamar de Juninho, porque eu tô tão habituado, Sim, com acostumado há tantos certeza. anos, né? Então vocês me perdoem aí, É mas pra Juninho mim vai mesmo. continuar sendo Juninho. Às vezes a pessoa fala, viu, você tem um celebrante pra indicar? Falo Juninho, mas cara, não é Juninho. E eu tento lembrar o nome dele, não lembro. É Oswaldo Júnior, né? Mas quando chama de Oswaldo, eu me sinto um senhor. Então é Juninho. Juninho mesmo. Que bacana. E conta pra gente, tem em todo esse tempo fazendo casamentos, tem alguma história que te marcou? Algum casamento que pode ser pode duas, três histórias que você lembrar aí que foi ou marcante porque foi emocionante, ou porque foi algo diferente, porque te levou para outros lugares, enfim. Conta um pouquinho pra gente alguma experiência. Eu tenho muitas situações que marcaram a minha vida. Os casamentos são assim, são todos um diferente do outro. E eu me emociono em todos os casamentos. Fiz um casamento sábado e eu tive que segurar muito porque eu não estava conseguindo falar de tão emocionado que eu estava. E só que tem uns casamentos que marcam mais. Eu já fiz casamento em cachoeira, em montanha, dentro de um quarto de um hospital, Caramba. numa sacada de um prédio. Tem situações também, casamentos que a gente se sente assim, numa situação um pouco difícil. Tem casamento que marca com dificuldade, né? Conta uma pra gente aí que eu fiquei curioso. Eu fiz um casamento no Moinho, o noivo me procurou, os noivos me procuraram, a noiva primeiro. E eles são médicos, os dois. Até a primeira reunião nós fizemos lá no Hospital Metropolitano, no Sarandi. E ela me falou assim, olha, eu sou adventista e ele é muçulmano. E a gente se conheceu no estágio no hospital. E rolou uma química muito forte. Nós estávamos no último ano da faculdade de medicina e começamos a namorar meio que escondido. E quando a minha família descobriu, não aceitou. E quando a família dele descobriu, Menos e ainda. assim o pai dele conseguiu uma residência para ele em São Paulo. Eu fui para o Rio Grande do Sul e nunca mais nos falamos. E o tempo se passou, ele fez residência, eu fiz, e aqui no Bom Samaritano um dia eles se encontraram os dois como médicos ali no hospital, e quando se viram, aquele amor do tempo ainda lá do estágio veio muito mais forte, e eles sentaram e falaram, vamos enfrentar nossas famílias e vamos viver nossa história de amor? Vamos. Então vamos casar. E me procuraram e falaram, então a gente quer casar. E nós vamos fazer uma festa. Não sei se a minha família vai, se não vai, vamos convidar os amigos e vamos enfrentar tudo. E a gente, então, escolhemos você, porque você é neutro, não é religioso, não é de um lado nem de outro. Então nós queremos que você vá lá, faça o nosso casamento. Sem religião, sem falar de Deus, sem falar de nada. Conta a nossa história, e a gente vai ficar casado e vamos seguir nossa vida. Falei, tá perfeito. E a família foi? E daí, chegou o dia do casamento. Eu nem espero o cara ter mais ansiedade tão grande. Me conta. Eu já tô imaginando, assim, a história. Ali no Moinho, eles fizeram ali na lateral, sabe? Onde tem aquele espaço ali. Então, tem o corredor e as cadeiras laterais, no Moinho Vermelho. Não sei se ainda existe, mas antes lá chamava o Espaço Brisas. Isso, Espaço Brisas. E eu cheguei e já veio me encontrar um sheik. Eu não sei se você conhece ele, até o Mohammed. É aqui de Maringá? Aqui de Maringá, ali da mesquita muçulmana, e ele estava com uma roupa. Eu sei quem que é. Não tive oportunidade de conversar com ele, mas eu sei quem que é. Ele estava com a roupa oficial, muito bem vestido, tudo, e ele viu eu com a pastinha como juiz de paz chegando e falou assim, olha,
eu vou me apresentar, eu sou o Sheik. Nisso veio o pai do noivo, um senhor assim, tipo Michel Temer, senhor árabe assim, sabe? E falou assim, olha, o Sheik é a maior autoridade nossa da igreja e eu quero que o senhor honra ele e ele tem que falar alguma coisa aqui no casamento hoje. É o casamento do meu filho único e eu quero que o Sheik que veio aqui seja honrado e fale algumas palavras. Eu falei, sim, senhor, eu vou anotar o nome dele, no momento oportuno eu convido ele a falar. Meu coração já disparou, porque não era esse o combinado com os noivos. Então fomos ali num cantinho, anotei o nome dele certinho e tranquilizei o pai do noivo. Mas isso você não comunicou com o casal? Não, o casal ainda nem estava ali. Daqui a pouco, eu acabei de conversar, veio o pai da noiva. Veio junto com um senhorzinho, de terno, todo arrumadinho, e falou assim, olha, eu sou o pai da noiva, esse aqui é o ancião da nossa igreja, ele veio de São Paulo, é o mais antigo. Adventista, eles têm ancião? Eles têm ancião também, eu até não sabia. E eu gostaria muito que ele fosse honrado e falasse umas palavras no casamento da minha filha. E eu agi da mesma forma. Falei, eu vou anotar o nome dele e no momento oportuno eu vou convidar ele. E fiquei ali meditando como que eu ia fazer. Os convidados foram chegando, sentando, iniciamos o casamento, assim, era a família da noiva, a família do noivo. Todo mundo muito sério, um clima pesado. Separadinho, um do lado do outro. Tudo separado um do outro. Todo mundo fechado. Certo. E eu iniciei o casamento, a história era muito bonita, se conheceram ali no hospital, fazendo uma cirurgia, ajudando ali um médico, eles como estagiário, enfim. Com o coração daqui, com o pulmão ali. E os olhares ali, e foi muito gostoso a história, tudo, mas não tinha expressão de ninguém numa história bonita dessa. E às vezes até não, tipo, não vou reagir para não... E quando eu terminei a história, fiz ali o ato do casamento civil, e convidei que entrasse as alianças. Então entraram as alianças e eu pensei, esse é o momento de eu pedir então que eles abençoem as alianças, porque já que eu tinha que convidar os dois, mas os noivos não sabiam de nada. Então entraram as alianças e eu falei, olha, antes da troca das alianças, eu vou convidar aqui o Sheik Mohammed, expliquei quem era, vai vindo aqui, fique aqui. E também vou convidar o ancião da igreja adventista, tal, e por favor, vem aqui. Aí falei, o amor que uniu o casal está acima de todas as religiões, de todas as culturas, e foi esse amor que uniu o casal. Mas a pedido das famílias, os noivos estavam me olhando assim com o olho arregalado, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, eu vou pedir que o Sheik abençoe essas alianças e depois também o ancião vai abençoar as alianças. Passei o microfone, o Sheik falou tudo em árabe, falou. É bom que não dá pra entender se ele puxou a tua orelha ou não, pelo menos isso. Falou em árabe, mas só que enquanto ele falava, os pais, a família do noivo, escorriam lágrimas. Olha só que bonito. Aí mudou toda a expressão, ficaram na maior alegria. E depois eu passei o microfone ao ancião, e ele fez ali tipo uma oração, abençoou o casal, abençoou a festa. E eu vi que foi um momento de muita emoção, nos dois lados, né? Aí os dois se sentaram, os noivos fizeram os votos, trocaram as alianças, e eu fiz o encerramento do casamento. E eu estava com muito medo esse dia, então eu saí bem rápido do casamento, bem rápido, até chateado eu estava. E eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa, hoje eu cometi algo que eu não deveria, eu fiz algo que eu não combinei com os noivos. Minha esposa falou, como assim? Eu falei, eles pediram que só eu falasse, que não falasse de Deus, de nada, e era só contar a história e fazer o civil. E eu não tive jeito, e o caminho que tomou foi que eu chamei lá o Sheik, chamei o ancião, falei que o que uniu eles foi o amor de Deus, e esse amor está acima de cultura, de religião, acima de tudo. Falei que hoje, aqui, duas famílias estão se unindo e tornando uma só, que a partir de hoje não tem mais a minha família, é a nossa família, e
Minha esposa falou, nossa, você tinha que ter seguido o contrato. Minha esposa é Foi advogada. bom que você falou isso É, ocorrendo mesmo, né? é. Então, eu dormi, acordei de manhã tomando um cafezinho, o noivo me liga. Oswaldo, estou no aeroporto, daqui a pouco a gente segue viagem, mas quero conversar com você e eu não sei de onde você tirou a ideia do que você fez ontem no nosso casamento, mas eu posso, assim, até falar que é divina, foi divina essa ideia, porque foi a melhor coisa que aconteceu. A gente reparou que você saiu bem rápido, mas ali na hora que foram cumprimentar, os meus pais levantaram, estavam me cumprimentando, os pais dela levantaram, nunca tinham se visto, se olhado. E quando um olhou para o outro, o meu pai abraçou o meu sogro e falou, nós somos uma família. E minha sogra abraçou minha mãe. E Eles nunca todos tinham se choraram, visto. nunca tinham se visto. E foi um abraço, foram lágrimas. E depois ele me passou o telefone, a noiva falou, Oswaldo, a gratidão nossa é eterna. A gente, nos melhores sonhos nossos, não imaginamos que teríamos um casamento assim. Só para resumir, a nossa festa de casamento acabou com muçulmano e adventista dançando lá no baile. Então, foi uma coisa que marcou, né? A gente Que bonito vê que isso. existe uma certa intolerância religiosa, mas chega um momento desse que marcou a minha vida, foi que Deus tomou um caminho ali, né? Não foi algo que eu planejei. O planejamento era fazer tudo muito sério, mas foi algo que marcou muito esse casamento. Eu tenho contato com esses noivos até hoje, estão Que bem, já bacana. têm filhos, uma filhinha, quer dizer. Que bacana. Eu, assim, a gente já conversou nos bastidores, você me comentou algumas coisas, mas tem um casamento que você me citou que, não sei se eu tô errado aqui, mas o pai ameaçou matar a filha no casamento. Então, esse foi um casamento que eu tive medo, né? Eu tive medo de morrer também, porque se existe uma ameaça ali que vai matar a noiva, eu tô ali na frente da noiva, né? A gente conversou, mas essa ameaça foi real mesmo ou não? Essa ameaça foi real. Eu posso contar aqui, eu não vou falar nomes, Não, né? pode. Por mim, você falar que pode, A tá com... noiva, ela, a irmã e a mãe me contaram ali no dia do casamento. Então foi um casamento no interior de São Paulo, num lugar externo, à beira do rio. E eu estava a caminho, o fotógrafo já me ligou e falou: Oswaldo, a situação tá tensa. A noiva estava num salão se arrumando, eu vim fazer o making off, mas disse que ela está escondida porque tem uma ameaça aqui, o pai está ameaçando. Falei, eu estou chegando aí. Cheguei, entrei em contato com a noiva, ela me passou onde ela estava, fui. Era uma casa e tinha uma casa nos fundos e estava lá ela se arrumando. Então ela me contou, falou, olha, eu não sei se vai ter casamento. Que quando eu era jovem, a gente morava numa fazenda, meu pai era o capataz da fazenda, meu pai sempre foi muito, muito bravo, um homem muito ruim, agredia muito a gente, batia muito na minha mãe. E além disso tudo, ele abusava da minha irmã. Essa aqui é a minha irmã mais velha, ela me disse. E a minha irmã arrumou um namorado, porque não via a hora de sair de casa, e marcou o casamento. E no dia do casamento da minha irmã, que foi lá na fazenda, lá no sítio, a minha irmã me deu um abraço no final, que ela estava indo embora, e falou assim: eu tô com muita dó de você, porque a partir de hoje, a partir de agora, o pai vai abusar de você, porque eu sofri demais ele abusando de mim. E a noiva essa menina com 13 anos falou: não, eu vou dar um jeito de sair daqui também. E ela foi num primo do noivo que estava ali, que tinha vindo de São Paulo no casamento. Não era nem primo dela. Não, um primo do noivo. E falou: olha, eu gostei tanto de você, me leva para São Paulo. E ele falou: como assim? Você ainda é muito jovem. Não, mas eu quero ir embora. E eu gostei muito de você. Insistiu tanto e ele falou: tá, mas como que você vai embora? Não, tem que ser escondido. Tem que ser escondido. Eu vou na escola segunda-feira cedo, o ônibus rural passa aqui, e você me pega na esquina da escola. E o rapaz falou: então tá bom, eu vou fugir com você. E assim ela fez. Arrumou a mochilinha dela, em vez de pôr material, colocou umas roupas, desceu do ônibus e correu na esquina, entrou no carro
e foi embora para São Paulo. Mas só pra eu entender, ela não fugiu com ele na intenção de casar, namorar com ele. Não, ela Ele queria quis fugir ajudar do ela. pai. E ele topou. Ela disse que tinha gostado dele e queria morar com tá. ele, né? Porque senão ele não ia entender a situação que ela não contou. E não houve denúncia, né? Porque o medo, a mãe tinha medo, todos tinham medo, era um homem muito ruim. E ela fugiu então. E foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele levou, ela falou: o negócio é o seguinte, eu não gostei muito de você, assim, do jeito que eu falei, mas eu não queria ficar na casa porque o meu pai é agressivo. E eu não queria mais ficar em casa, eu vou arrumar um serviço e vou trabalhar e logo eu saio aqui do seu apartamento e vou dar sequência na minha vida. E ele entendeu a situação, falou: tá bom, eu vou te ajudar. E arrumou um serviço em São Paulo, deu sequência na vida. Depois de tempo, ela conseguiu contato com a mãe. A mãe teve força e conseguiu se separar do pai. E a vida passou. Ela arrumou um trabalho bom em São Paulo, deu sequência nos estudos. E já com 20 e poucos anos, arrumou um trabalho aqui na cidade de Maringá. Aqui? Aqui em Maringá. E veio morar em Maringá, porque ela disse que não gostava tanto do movimento de São Paulo. E aqui em Maringá, ela trabalhando, ela conheceu um rapaz, marcou o casamento. E o rapaz era lá da cidade do interior de São Paulo. E no dia do casamento, ela já estava lá no salão se arrumando e daqui a pouco veio a notícia. O seu pai ficou sabendo que hoje é seu casamento. Tá aqui na cidade, chegou aqui essa noite, tá armado. Misericórdia. Ele disse Mas que- isso é uma cidade pequena. Cidade bem pequenininha. Até vou falar o nome, Euclides da Cunha. Misericórdia. E diz que vai matar você e quem entrar na frente. Porque ele nunca aceitou que ela Mas será que tivesse tava armado fugido de mesmo? casa. Estava armado porque viram ele armado Ah, tá. e você vai ver a sequência que a polícia encontrou ele armado, né? Então, a partir dessa notícia, houve muito medo. Tava ali a noiva, a mãe, a irmã, outros familiares se arrumando no salão. Todo mundo correu, se escondeu, fizeram uma denúncia na delegacia e pediu que a polícia localizasse ele. Então a noiva me disse: enquanto a polícia não encontrar e prender ele, nós não temos segurança de realizar o casamento, porque ele pode aparecer lá e atirar, né? Um tiro já basta, né? Alguém vai ser atingido. Falei: tá bom, então vamos aguardar. Era um casamento externo, como eu disse, e não tinha iluminação adequada, era na beira do rio. E esperamos. O casamento estava marcado às 4h30 e quando foi 5 e pouco da tarde, que a polícia confirmou e deu a notícia que houve sim a prisão, ele estava armado e prenderam ele. Caramba, gente. Então, Porte legal de arma, né, e por ameaça. Prenderam. Prender pelo menos umas horinhas pra não fazer o casamento. Pelo menos enquanto estávamos ali. E assim aconteceu que fomos tudo lá pro local do casamento, já estava escurecendo. O fotógrafo teve uma ideia muito boa de cercar ali com carros, todos com luzes, né, as luzes acesas. Pra iluminar Porque não fotógrafo, tinha... Fotógrafo é criativo. Parabéns é aí, criativo. fotógrafo. O corredor estava feito, tudo montado ali. Então ele falou: vamos iluminar o ambiente. E foi um casamento muito bonito. E claro que essa história é só nos bastidores, não foi falado. Contei toda a história, fiz a celebração, fiz o casamento. Mas a galera em geral sabia o que estava acontecendo. A galera sabia porque todos tiveram que ficar em algum lugar esperando a notícia que estávamos em segurança. Faz sentido que atrasou aqui umas 2, 3 horas? Atrasou 2, 3 horas. Ah, entendi. Então foi também um casamento marcante e com um final feliz, né? Que bom. Com um final feliz. Cara, isso dá um filme. Daria um filme se ele tivesse aparecido e atirado, né? Deus o livre. Juninho, e teve assim algum... Eu quero que você me conta, eu não sei se você pode perguntar isso, mas teve um ponto alto, um ponto baixo, mas teve alguma situação na sua vida, na sua carreira, que foi uma situação muito difícil para você e que você achou que era o fim ou que ia ser algo que não ia ter jeito, não ia ter solução e por fim deu tudo certo? E também contar pra gente aí um ponto alto da tua carreira, que, poxa, eu não imaginei que eu ia estar aqui, eu ia fazer isso, pra compartilhar com a gente aí. Então, algo muito difícil que aconteceu, que eu achei que seria o fim, assim, eu acho que não teve. Eu tô tentando lembrar aqui, mas graças a Deus eu não tive algo muito difícil, assim, que eu tive que passar. Tive algumas coisas diferentes,
Um dia uma noiva me convidou que fizesse um casamento naquele monte ali, aqui no Norte Velho do Paraná. Morro da Pedra Branca? Ou não? Não, No Terra Rica? não, é Pico do Agudo? Ah, Pico Agudo. Pico Sim, Agudo. ele é Né? complicado. Queria que a gente começasse a subir lá às 3 horas 3 da manhã e pegar o fazer o nascer. casamento no nascer do sol. Então eu não tenho esse pique Eu já passei por essa situação aí, né? e disse que eu não toparia. Tinha que me levar de helicóptero até lá e me deixar e eu faria o casamento. Subi com uma mochila nas costas, com roupa se arrumar. E essa mesma noiva daí falou, então, e se a gente for no Morro do Gavião? Falei, bom, eu dei uma analisada, falei, lá dá Não, pra lá é fazer. tranquilo. Daí eu fiz esse casamento lá no Morro do Gavião. Foi muito bonito, muito gostoso, né? Mas você me contando isso aí, eu lembrei de uma história aqui. Não sou o entrevistado, sou o host hoje, mas eu preciso contar isso. Você conhece Acho que vou ter que entregar a noiva aqui. Você conhece a Isabela? A Isabela que... Acho que a Isabela casou com... ela é filha do... Nos bastidores eu vou te contar, eu vou lembrar o nome que eu não Ela casou lembro. com Aníbal, Aníbal. médico. Sim, Sim, você lembra? eu celebrei lá o É casamento. verdade. Isabela e Aníbal. Sim. Então, falou, não, eu quero fazer um lugar alto e tal, não sei o que. Foi eu, ela, o Aníbal e a mãe. Nós fomos lá pro Pico Agudo. Chegamos lá, já era, acho que, pouco, depois do almoço, ali onde deixa o carro, né? Sim. E começamos a subir. Só que detalhe, nós não fomos com guia nem nada. Fomos na cara larga. Imagina subir aquilo lá sem Meu conhecer Deus. nada. E lá, você sabe, tem Sim. a cobra ali e Sim, tal. é uma muito pestanha perigoso. e tal. E nós chegamos ali no Pico Agudo, ali onde deixa os carros, e começamos a subir sem guia, sem nada. Olha a cabeça. Chegou no ponto que você tem que escalar um pedacinho com corda. Sim. Uma pedra, assim. Sim. E eu olhei pra aquela corda ali, pra pedra, e falei, eu não sei se eu dou conta de subir esse negócio aqui não, né? E aí a noiva já começou a chorar, sem querer chorar, ela tava, meu Deus, e agora? Eu fiz o Acre, vim lá de Maringá aqui e tal. A Aníbal, não, deixa eu subir aqui que eu vou ver onde é que vai sair isso aqui, ver se dá pra vocês subir. E ele foi. A Aníbal escalou e tal, subiu. Só que ele subiu e não voltava. E a noiva começou a entrar em desespero e preocupada, eu falei, eu vou atrás dele. Subi. Cara, eu subi, fiquei meio perdido assim, falei, e agora? Vou voltar. No que eu voltei, Juninho, eu errei o caminho. Aí a hora que eu menos esperava, um pé foi e o outro ficou. Meu Deus. Eu olhei assim, um precipício, e eu agarrado numa raiz de árvore, sabe o que era aquilo? Coração ia acelerado, voltei, desci a cordinha ali. Não falei pra ela que tinha acontecido isso comigo, senão ela podia pensar que ele tivesse caído do morro, sei lá, né? Fiquei quieto. Aí nisso ela já chorando, assim, não, pelo amor de Deus, cadê ele? Gritando, Aníbal, volta, Aníbal. Aí apareceu, surgiu. Resultado, voltamos embora, não fizemos o ensaio para casamento dela. E aí a gente fez o ensaio dela. Depois eu não lembro onde é que nós fizemos o ensaio, se foi em Boa da Pedra Brancos, nós fomos não lembro onde é que foi o ensaio depois, mas sei que não aconteceu esse ensaio ali. E então esse Pico Agudo aí foi da história, viu? A pandemia veio com algo diferente, onde muitos noivos escolhiam e faziam ali as fotos, ensaios, né? Depois Sim. decidiram ir lá e fazer o casamento. Né? Então, em Cachoeiras ali. E é muito bonito, né? É muito bonito. É uma experiência maravilhosa. É o Elopement Wedding, né? Isso, muito bonito. E ainda tá em alta, né? Ainda tá em alta. Ele segue em alta. Eu acho que sempre vai ser algo que não vai sair da moda, que é bonito. É bonito. Eu fiz um na neve, na beira do Cajón del Maipo, que fica lá no Chile. Enfim, num lago incrível, maravilhoso. Foi uma experiência incrível, fica muito bonito. E a gente teve, assim, até hoje tem casamentos em praças. Eu fiz casamento na Praça da Catedral. Você fez casamento? Fiz casamento na praça. Mas como assim? A pessoa chega lá e casa? O noivo e a noiva e uma testemunha de cada lado. Celebração ali. Celebração. Tá. Não é proibido. Não é. No meio da praça, vem ali fotógrafo, filmagem, tudo. Ó, os noivos, fica a dica aí, que agora a catedral tá revitalizada, tá até mais bonito. E fica lindo. Eurogarden agora, né? Que legal. Isso é muito top. E teve algum casamento, né, que eu perguntei, você me contou essa situação, mas teve algum que, nossa, que lugar incrível, não imaginei que eu estaria aqui, alguma coisa assim. Eu fiz casamento em Brasília recente, agora em maio, num local muito lindo, acho que o mais top de Brasília, que é à beira lá do Lago Paranoá e com a vista da ponte JK. Mas um casamento que marcou, que foi um lugar assim muito bonito, é no Terraço Itália, em São Paulo, né, que é um dos pontos mais altos. Um restaurante incrível. Um restaurante incrível, e eu fiz um casamento lá muito bonito e foi um ponto alto, assim, isso foi em 2020. Esse casamento ia ser em maio, junho, mas com a pandemia foi adiado. E foi um casamento que marcou também, porque é um casamento que é um local da alta sociedade paulista, num local de muita referência. Você chegou, sei lá, como é que esse casamento chegou até você?
Então, é até engraçado. A assessora entrou em contato comigo, Ana Noronha, e me disse que um casal me encontrou em rede social e gostaria que eu mandasse um orçamento. Eu vi a disponibilidade e passei o orçamento. No outro dia ela entrou em contato comigo, a assessora, e falou: olha, os noivos, eles gostaram muito do orçamento, mas ficaram com um pouquinho de medo, estão assustados. Mas medo do quê? Medo que você não entregue tudo o que mostra nas suas redes sociais com esse valor. Eu falei, ela falou, tá muito abaixo da realidade dos celebrantes que eu indico aqui em São Paulo e dos casamentos que eu realizo. Falei, olha, eu entendo que vocês estão na capital de São Paulo. Eu estou no interior do Paraná. E a realidade aqui é essa, eu cobrei um pouco a mais, que é com relação ao deslocamento. Mas se eu vou entregar tudo que está na rede social. Se você quiser, eu posso aumentar também. Eu cobro mais caro, isso não tem importância. Assim ela falou, não, eu vou fazer uma reunião com o casal. E no outro dia entrou em contato, confirmou. E depois eu fui conhecer os noivos, né? A noiva, ela me contou a história dela e o porquê ela tinha esse sonho em se casar lá no Terraço Itália. Então ela teve a enfermidade do câncer, descobriu aos 16 anos, estava encerrando ali o ensino médio, né? E ainda com a enfermidade conseguiu finalizar o terceirão, mas ela foi fazendo sessões, a quimioterapia, e nada resolvia a enfermidade dela, ao ponto que os médicos não tinham mais o que fazer. Ela era... Eu não lembro a igreja dela, mas de uma certa igreja, diz que foi muita gente orar, a família buscou todos os recursos, Era um câncer tanto na medicina, então. Um câncer muito agressivo, e ela me disse que ela já estava com 24 anos, apareceu um senhor que eles conheciam, era da igreja dela, um bem velhinho, muito velhinho já, chegou no final da tarde na casa dela, conversou com a mãe, entrou no quarto e falou, filha, hoje chegou o dia da sua libertação. Deus me mandou aqui, eu vou fazer uma oração e Deus vai te curar do câncer. E fez uma oração simplesinha, foi embora. E ela teve uma noite tranquila, acordou melhor, no outro dia melhor, foi melhorando, levaram para o hospital, fizeram exames, não tinha mais tumor. Nossa. E ela foi melhorando. E ela, nossa, eu vou dar sequência, porque ela, adolescente, tinha o sonho de passar num concurso, de estudar, de casar. Sonho de moça, né? E ela falou, e agora? Eu estou desatualizada, preciso dar sequência na minha vida. E ela viu que estava aberto um concurso da Sabesp. E ela falou, eu vou fazer minha inscrição, fazer a prova e ver. Só para ver como é que eu estou, onde que eu tenho que estudar mais, como é que tá os meus conhecimentos. Aí fez o concurso e foi aprovada. Nesse concurso, um concurso bom, e ela ficou como responsável de uma unidade da Sabesp na capital de São Paulo. Ela elaborou um projeto e a chefia gostou demais e pediu que compartilhasse com outra unidade ali perto. E assim ela conheceu o noivo, que também era da Sabesp, imagina. Isso, ele era o diretor da outra unidade, e ela foi, apresentou o projeto e ele falou, me dá uma licencinha que eu só vou falar um compromisso ali. E ele começou a demorar, era hora do almoço. E ela saiu, falou, poxa, o cara nem me pagou o almoço, né? Eu vim aqui, apresentei o projeto. Mas quando ela estava chegando na unidade dela, ele ligou e falou, não, eu me atrasei um pouquinho, mas por favor, almoça comigo. Então ela retornou, combinaram, almoçaram e começaram a se conhecer. E começaram então a namorar. E ela falou assim, olha, eu entendo que Deus me deu uma nova oportunidade na minha vida. E agora eu quero que o meu casamento seja o casamento dos sonhos, e eu vou casar onde a sociedade paulista se casa, né? Então teve esse casamento lá, foi muito bonito. Depois voltei outra vez. Foi um ponto que marcou. Muitos lugares lindos, mas esse marcou por conta da vista maravilhosa que você vê toda a capital de São Paulo.
Ô, Juninho, e teve. Porque assim, eu já fiz muitos tipos de casamentos, são mais de 500 eventos. Eu acho que você fez bem mais, até por uma questão de disponibilidade ali, poder fazer mais de um casamento no dia e tudo mais. Então você tem possibilidades de ter casamentos, né, histórias muito diferentes aí. E, e já aconteceu muitas histórias bem interessantes comigo. Mas teve alguma que você. Eu não vou dizer que te trouxe preocupação ou que, fala, poxa, mas vou ter que casar nessa situação, alguma coisa que te marcou, mas que tem um final feliz, eu gosto de final feliz. Claro, sempre tem final feliz, né? O casamento tem final É, feliz. tem que ter, né? Então, você falando em números, há uns 2 anos atrás que nós atualizamos lá, eu tinha feito 10 mil casamentos, 10.000 aproximadamente. casamentos? Claro que Caramba. tem um sábado, às vezes, que tem lá uns 40 casamentos, que é só casamento civil, então é contando todos, né? Ah, entendi. Não Mas não celebrações. celebrações, mas eu já fiz no máximo em um dia 5 celebrações com histórias, Caraca. mas eu já não faço mais isso. Depois eu quero saber como é que você monta essa questão da história. Você vai contar pra Sim, gente eu vou aqui. contar sim. Mas um casamento diferente que me marcou com relação ao local, assim, já fiz em vários locais, mas foi dentro de um quarto de hospital, aqui em Maringá mesmo, no Hospital Santa Casa. Os noivos já tinham me contratado, iriam se casar no sábado, e na sexta-feira o noivo, andando de moto, sofreu um acidente, entrou debaixo de um rodado de um caminhão. E, Meu Deus. e o caminhão passou em cima dele, assim, e afetou ainda parte de intestino, essa Nossa, pegou parte bem aqui. no meio dele. Isso, bem no meio dele. O noivo praticamente sem vida, foi hospitalizado, UTI, ficou muito tempo na UTI, e algumas vezes eu conversei com a noiva, né? A gente falou que a hora que tivesse tudo bem, faríamos o casamento, reorganizaria tudo, né? E de vez em quando mandava mensagem, ele tá na UTI, estamos aqui junto, o que precisar, estamos aqui, né? E fui dando assistência. Mas chegou um dia que a noiva me ligou e falou que ele teve alta da UTI, estava no quarto. Uhum. Então ela me perguntou da possibilidade de efetuar o casamento deles. Ele nessa situação, Isso no né? hospital No mesmo. hospital mesmo. Eu falei, olha, eu vou ir fazer uma visita. Eu fui no hospital, ele estava bem, assim, né? Claro que daquele jeito, né? Com os tratamentos ainda, mas a mente boa, que isso que é o importante, né? Com a saúde mental boa, e também falou que era o desejo dele sim, se casar naquelas condições, e eu perguntei o porquê, então ela tomou a palavra e falou, é porque é o seguinte, agora o meu noivo está no quarto, é possível alguém ficar aqui acompanhando ele, e eu quero ficar aqui como esposa dele. No casamento você fala que é na dificuldade, né, no momento bom, e ela quis começar já no tempo difícil, né? Essa daí é Ela guerreira, quis hein? começar no tempo, falou, eu quero já me casar, quero ficar aqui no hospital com a minha esposa cuidando, e assim que tiver alta, eu quero levar ele para nossa casa que está montada e terminar o tratamento dele em casa, eu vou cuidar dele como esposa. Ela até falou assim, eu sou evangélica, eu tenho que dar banho no meu marido, se eu não for casada, eu não posso dar um banho nele. E eu falei, poxa vida, que lindo. Então, agendamos ali, tivemos que dar entrada novamente na documentação, processo de habilitação do casamento, marcamos a data e eu fui lá no Hospital Santa Casa, junto com os pais dela, os pais dele, equipe médica, enfermeiros, e fizemos ali o casamento. Foi um casamento muito bonito, mantenho contatos ainda. Tá bem Isso, hoje? isso já se, isso foi 2017 por aí, 2018. Ele teve alta depois, ainda com muita dificuldade, foi para casa, residem lá no Sarandi e hoje está bem, deram sequência na vida. Olha só que E bacana. então isso foi uma coisa que marcou também. Eu já vi histórias, né? Até às vezes na TV, algum programa que o, o noivo sabe que ele tá ali numa situação de um câncer terminal e tal, Sim, acaba casando, enfim, né? eu fiz o E, casamento assim também. Eu é. fiz um casamento, ele era policial militar e eles já moravam juntos. Não fazia muito tempo, eles começaram a morar juntos e ele descobriu a enfermidade. Muito agressiva, ela foi muito rápida. Então ele me procurou e falou que queria se casar. Achei bonito também a atitude, porque ele falou, ela
já mora comigo, ela é minha esposa, mas eu vou falecer logo e ela vai ter uma dificuldade com relação à pensão, porque tem que provar a união estável. Eu quero deixar tudo certinho para ela. Dá um conforto ali pra ela. Isso, então eu fiz o casamento dele e eu acho que mais ou menos um mês depois ele faleceu, eu fui no velório. Achei uma atitude muito bonita. A gente tem muita história triste, tem uma história muito... Tem uma... Eu não senti de contar isso agora. E me deu um arrepio você falando isso, na verdade. E é uma história que me marcou e me emociona. Eu tenho que me controlar pra não chorar pra te contar aqui, mas eu... Eu não vou falar o nome da noiva, mas é uma noiva de Campo Mourão. Ela me contratou. Eu lembro como se fosse hoje. Ela me deu 3 cheques. 3 vezes. E aí, faltando pouco tempo pro casamento, assim, eu recebi uma ligação da assessora. Lembra da Nájila Rocha? Sim, sim, Tenho muito carinho por ela, pela Nájila. eu também. E ela falou, Clay, acabamos de perder a noiva fulana. Eu falei, como assim? Será que ela cancelou o casamento? Eu confesso que eu fiquei meio, poxa, cancelou o casamento? Ela falou, não, ela faleceu, Meu infelizmente. Deus. Ela estava numa situação muito difícil psicologicamente, ela acabou se suicidando. Foi lá em Campo Mourão. No dia seguinte ia ser o velório. Eu liguei pra Nájila, foi eu, ela, o Bruno. Lembra o Bruno, do violinista da orquestra? Sim, o Bruno. Nós 3 fomos pra lá. Chegou lá o noivo, ele veio aqui falar comigo sobre a questão do casamento, cancelamento. Eu falei, amigo, não vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra te dar um abraço, pra te trazer meus sentimentos, né? O dia que você estiver em paz, você me procura e a gente conversa sobre isso. Tá tudo certo. E assim foi. Levou uns meses depois, não lembro se 2, 3, 4 meses, ele me ligou. Ele é juiz, em São Paulo. E ela trabalhava no INSS, em Campo Mourão. E é um casal muito apaixonado. Ela estava realmente numa situação muito, muito difícil, tadinho. E aí ele me ligou, eu não vou contar detalhes assim do que aconteceu, como foi, mas fato é que ele me ligou e o contrato, ele tem uma multa rescisória. Todo contrato tem. Sim. Eu lembro que a minha multa era 20%. Eu não vou lembrar em detalhes, números exatos, porque já faz bastante tempo e eu tenho TDAH, então eu não lembro direito não. Eu lembro que ele me falou o seguinte, Clay, nós temos um contrato, precisamos fazer a rescisão. E ela já pagou 30% desse valor, 33%. Você tem 2 cheques aí, que eu tinha segurado, porque dado que tinha acontecido, eu segurei esses 2 cheques. Ele falou, como é que nós vamos fazer? Então ele jogou a responsabilidade de decidir pra mim. Ele é juiz, muito inteligente e tal. Eu falei, olha, então eu tenho que tomar cuidado pra não falar o nome aqui. Falou o seguinte, o contrato tem uma multa rescisória de 20% e ela já me pagou 33%. Já foi pago. Mas é por uma situação que o casal decidiu não vai se casar mais, obrigado, aconteceu qualquer coisa. No teu caso, foi uma história muito triste. Eu não tenho como ficar com esse dinheiro. Eu não consigo ter essa multa rescisória pra mim. Então eu vou te pedir um tempo, de uns 30 dias, 60 dias no máximo, para eu me organizar financeiramente e eu te devolvo esse dinheiro. E os cheques estão disponíveis para ser retirado aqui. E é o mínimo que eu posso fazer. Então, assim, eu só peço um pouquinho de paciência, Clay. Diante da tua postura, eu não quero que você me devolva esse dinheiro. O que ela já pagou tá pago, então fica com você. De repente um crédito, né? Um dia eu precisar, eu sei que eu tenho esse crédito com você. Só deixa disponível aí que eu vou pedir para alguém passar em meu nome, que ele era de São Paulo, retirar esses 2 cheques. E eu sei que ele não teve esse mesmo carinho, essa mesma atenção que eu dei para ele, de outros fornecedores. O que é uma pena, né? Sim. Então são histórias que marcam a gente. E toda vez que eu vou para Campo Mourão, eu lembro dela, eu lembro dele, muito carinho. Era uma mulher linda. E eu vi a tristeza dos pais no dia ali. Então, essas coisas, eu acho que não só para mim, mas talvez para você também, faz a gente repensar qual é de fato a intenção em você se casar, em você constituir uma família. Eu tive a oportunidade agora de fazer 15 anos de casado, a gente fez uma festa. Queria muito que você estivesse com a gente lá, mas foi tudo muito em cima, a gente não tinha disponibilidade, mas foi uma amiga nossa também que participou, foi muito, muito bacana. E esse momento trouxe pra mim, assim, um sentimento diferente. Hoje, quando eu vou fotografar um casamento, eu vou com outro sentimento. É impressionante É isso, impressionante. como muda, né? Eu imagino que todo mundo tem seus altos e baixos. Vou dizer altos e baixos, mas assim, situações no casamento que às vezes faz você refletir um pouco. Pô, será que eu devia ter casado? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí você vai num casamento, você vê uma história e fala, caramba, que bom que eu casei. Que bom. Me conta uma coisa. O teu trabalho basicamente é contar a história do casal para as pessoas, Sim. mas de uma ótica diferente, né? É. E aí eu já ouvi muitas vezes falar, nossa, eu só falei uma vez a história pro Juninho do meu casamento e ele contou de uma maneira que eu não tinha imaginado.
Como que é essa construção? Pois Tá, é. eu te liguei, eu vou casar. Como que é esse processo de construção dessa história? Existem casais que me falam assim, rapaz, eu não sabia que a minha história era tão É tão bonita. legal. Mas é Que assim, bacana. a cada semana eu vivo a história do casal do final de semana. Então eu sempre peço, tenho uma relação de perguntas que eu faço, e peço que me contem via áudio. Eu não gosto da escrita. E quando você lê num casamento, o momento não é tão emocionante. Não é. A leitura, ela é cansativa, ela é fria do que você está falando. E quando os noivos me mandam áudio, eu sinto na voz dele a emoção de quando eles viveram aquele momento que eles estão me contando. Você consegue pegar um ponto alto, de Isso. repente? Então você Opa, vai peraí, vendo que isso o aqui que foi? marcou mais para eles. Então, eu durante a semana, eu ouço várias vezes, é claro, anoto alguns pontos, volto e ouço e monto assim na minha cabeça a história. Às vezes até anoto alguma coisinha, mas é assim que eu monto a história do casal. Então ele me conta a versão dele, ela me conta a versão dela. Então eu junto e eu falo que nenhum casamento é igual ao outro, que cada um tem uma história diferente. Um é mais emotivo, outro é mais engraçado, né? E assim a gente vai contando as histórias e é o que marca o momento. Até alguns falam assim que os casamentos que eu faço, o povo chora, chora, mas eu acho que é o momento. Mas Eu, é um show, assim, são é lágrimas uma de emoção. felicidade, emoção. Poxa, né? Que bonito Eu isso. falo que uma festa de casamento, são todas iguais. É comer, beber, encontrar quem a gente ama, né? Aquela alegria. Mas eu não vou discordar de você, mas eu vou complementar, porque eu fui em Ah, vários casamentos que você fez e as pessoas não só choram, não, dão muita risada também. também dá risada, mas eu acho que tem que ter lágrimas. Tem que ter. Tem que ter lágrimas, porque é com essas lágrimas e com essa emoção que toca o coração. E o tempo passa, né? E eu encontro os casais aí de 15 anos atrás e falo, rapaz, o povo não esquece do meu casamento. Esses dias, Ackley, eu aqui no Catuaí, um senhor veio conversar comigo, a gente não lembra de todos, ainda mais os pais, né? Sim. E ali no Madeira, ali no Catuaí, no shopping Catuaí, e um senhor veio e falou assim, você é o Oswaldo Júnior? Sim. O senhor é juiz de paz, celebra casamento? Sim. Deixa eu te contar uma coisa, você celebrou o casamento da minha filha em Naviraí. Eu falei, sim, sim. Pois é, rapaz, é minha filha única, eu gastei R$ 500.000 no casamento da minha filha. Eu trouxe tudo, eu levei tudo de fora para Naviraí. São Paulo, Rio de Janeiro, orquestra. Ele montou uma estrutura na fazenda, Olha só lá que no bacana. pasto, estrutura. Enfim, ele falou: eu escolhi o melhor cardápio, escolhi tudo do melhor. E já passou um ano mais ou menos. E eu vou te contar uma coisa. Que eu encontro as pessoas e eles falam assim: o casamento da sua filha foi o melhor que eu já fui. Foi lindo demais. Mas ninguém lembra o que comeu, ninguém lembra a cor da decoração, mas eles lembram toda a história da vida da minha filha que você contou. E aí ele deu uma risadinha e falou: e você foi o fornecedor mais barato que eu paguei. Você foi o fornecedor mais barato que eu paguei. Eu falei, eu não vou falar isso porque você tá na minha frente, não. Mas assim, é natural. Toda vez que eu vou te indicar pra alguém, falar, eu não sei se ele vai ter agenda. Porque, de fato, é um fornecedor que tem muito carinho aqui na nossa cidade, não só na cidade, mas em muitas regiões aí. E de fato, é o queridinho quando se fala em cerimônia de casamento. Até porque isso é fruto de um trabalho muito bem feito, feito com o coração, feito com a alma, e a gente vê isso no casamento, né? Eu amo isso, eu vivo isso, eu gosto demais. Juninho, e você já pensou em fazer alguma outra coisa depois que você começou vamos dizer, nessa profissão bonita que você faz hoje? Então, eu penso sim. Durante a pandemia, já aconteceu? Durante a pandemia? Durante a pandemia, nós passamos uma situação muito difícil, sim, né? Sem dúvida. No início, a gente tinha aquela expectativa, inclusive a parte financeira, e parou tudo. E eu sou formado em Direito, né? Eu não advogo, porque o juiz de paz é impedido de advogar. Ah, não sabia disso. O estatuto da OAB não deixa. Então, ou você é juiz de paz, ou você advoga. Olha só. Então, eu penso sim, no futuro, né? Quando eu estiver mais velho,
A minha esposa já tem escritório de advocacia. Eu assessorei juiz, desembargador. Então eu continuo estudando. Amo muito ali o direito de família, direito das sucessões. Isso ajuda eu também com relação a orientar casais na escolha do regime de bens. Um dia nós podemos vir aqui só para falar sobre isso, porque o casamento não é só um casamento bonito, o casamento é um ato jurídico, é um contrato, e ele gera consequências, não é nem por toda a vida, é além da vida, porque numa eventual morte, ali os direitos, as consequências vai depender do regime de bens que você escolheu quando você casou. Fica essa dica aí, né? Interessante, vamos agendar isso aí. Então eu sou um estudioso nessa área e eu penso sim no futuro, né, em advogar, porque as viagens, o final de semana, todos comprometidos, cansativo. Isso vai se tornando cansativo e eu tenho dificuldade de falar não. Então você vai ter que determinar um dia, ó, esse ano é o último ano, não faço mais casamento, daqui pra frente para advogar. Isso vai ser uma decisão que você vai ter que tomar. Vai ser bem difícil. Eu acredito. Eu tenho um privilégio, assim, que tem muitos casais. Hoje, na parte da manhã, eu peguei as mensagens do final de semana. Vamos dizer que eu tive 20 mensagens. 90% eu não tenho disponibilidade na data. Mas ainda teve alguns que falam assim, eu queria ver quando você tem disponibilidade. Então, muitos casais, eu ouço isso da noiva do noivo, nós marcamos nosso casamento de acordo com a sua agenda. É muito gostoso, já aconteceu comigo, mas uma quantidade muito inferior à sua, mas já aconteceu sim, e isso foi... E imagino que acontece meio que com frequência, a pessoa mudar o casamento. Isso, então eu tenho muito isso. Alguns casamentos fora, tem casamentos que eu aproveito, vou com a família, né? E já aproveito e descanso um pouquinho. Então não tenho férias assim. Acaba que dezembro é disputado, janeiro é disputado. Daí eu tenho filhos, né? Tenho um casal de filhos, tenho já o Lucas com 18 anos, a Isadora com 14. E eles me cobram um pouquinho, né? Pai, você vai viajar de novo? Pai, Até quando? Até quando? Mas é quando a gente ama o que faz e tem o apoio, sim, da família, minha esposa, dos meus filhos. Uma coisa eu vou contar aqui, mas o Juninho, como carinhosamente eu gosto de chamar ele é um baita de um violinista. Sim, eu amo tocar violino. Ainda amo tocar violino. Só que muitas pessoas não sabem disso. Pois é. Eu comecei a tocar violino com 9 anos. O Eliezer, não, o Eliezer que toca sempre junto com o Semaias. Sim, não é o filho do irmão Josué? Não, é outro. Ah, outro, certo. É outro. Eles eram bem... Isso, o Careca. Ele era meu professor. Careca não, Calvo. Um abraço pra você, o nome dele é Elisier. Elisier. Ele era meu professor em 1988, 89. Dá uma coisa ruim falar em 1980. Pois é. E eu aprendi a tocar violino, e eu amo tocar violino até hoje, sempre toco. Que o meu professor de violino foi o Eliezer, filho do irmão Josué, lembra? Josué Júnior, que trabalha na Caixa Econômica. Um abraço pra ele, toca em eventos às vezes. Conto com ele, tem um carinho. Ele tocou no meu casamento, inclusive. Inclusive até hoje eu falo, foi uma das pessoas que eu vi tocar mais afinadas. Ele toca muito bem. Impressionante. Ele tocou no meu casamento em 2004. Bacana, eu ia na casa dele lá no Borba Gato, meu pai levava pra fazer as aulas lá, era muito gostoso. E olha só, muitas pessoas não sabem, mas se um dia faltar um violinista no teu casamento aí, e o Juninho estiver por lá, olha... Eu toco. Não brinca não, passa a mão no violino. E tem uns violinistas que dá vontade de ir lá pegar o violino e tocar, porque eles estão meio desafinados no casamento. A mão fica coçando de vontade de fazer isso. Teve um casamento da Nádia e do Gian, que foi em Santa Catarina, lá na Belvedere, que é beirando o mar ali. Tinha um violino marcando ali e um teclado meio parado. Eu olhei pro meu amigo, o cinegrafista da época lá, o Jonas, também dá uma dedilhada nos teclados. Falei, vamos fazer uma brincadeira aqui? Rapaz, e gravaram, isso foi muito gostoso. Que legal. É gostoso, né? Uma experiência, sair um pouquinho da nossa área ali e brincar, mas claro que não dá pra gente deixar a nossa função ali pra fazer uma outra, mas é gostoso de vez em quando nos bastidores aí. Eu queria te agradecer a tua visita aqui e a gente vai marcar esse papo para falar sobre essa questão jurídica. Vamos falar sobre a parte jurídica, os documentos. Estamos aí com
um projeto de lei que vai alterar, acho que muita coisa com relação ao casamento, e isso é uma parte muito importante, e muitos casais não se preocupam. Pacto antinupcial, escolha do regime de bens, consequências futuras. Antes da gente terminar aqui, uma última questão. Se fosse para você deixar aqui alguns conselhos, alguns não gostam de falar aqui dicas, né? Mas enfim, dicas ou conselhos para os casais que vão casar. O que você poderia falar para eles com relação vão se casar? Ao casamento? Eu não vou determinar para você, fala, vão casar, o que eles devem fazer para ter uma celebração legal. Mas não, fiquem abertos. Um conselho que você queria deixar aqui de forma genérica vai ser muito legal para todo mundo se eles levarem isso muito a sério. Certo. Então, o casamento, eu até uso a expressão que Deus ama casamentos. Deus ama casamentos. É um momento muito importante e não é só um momento físico. É um momento de uma união espiritual, né? O casamento é um momento que os dois se tornam um só. E a fase que antecede o casamento sempre tem ali algumas dificuldades, algumas lutas. Todos os casais sofrem algumas dificuldades no período que antecede o casamento. Por quê? Porque vão enfrentar essa mudança de fase. É uma nova etapa da vida, é um capítulo novo na história deles. Então, o conselho é que mantenham esse amor tão forte no coração. Cultivem esse amor durante o período de noivado, quando está chegando o casamento. E a grande vitória é no dia do casamento. E depois, é claro, é aproveitar o tempo novo que chegou. Então os casais que vão se casar, que têm tantos sonhos e parece que as coisas estão dando errada nesse momento, tenham fé, tenham foco e determinação e saibam que a vitória está pertinho. E quando ela está perto, a luta aumenta, mas a vitória será muito grande. Então, se amem com todas as forças, sejam felizes, enfrentem as dificuldades juntos e o grande dia será mais maravilhoso do que vocês imaginam. Tá certo, Juninho. Certo? Deus abençoe pela tua visita aqui. E eu quero voltar, viu? Feliz. Tem muita história para contar. Sim, nós vamos voltar aqui, nós vamos falar sobre isso aí. Espero que breve ainda esse ano você possa voltar aqui para compartilhar mais informação pra gente. Tem alegria de estar aqui, de contar. E é tão bom a gente falar de amor, das histórias de amor. Bom, né? Deus abençoe. Amém. Pessoal, até a próxima. Fico feliz de vocês estarem acompanhando a gente aqui nesse BeWed Podcast. Confesso que foi um episódio muito emocionante, com histórias incríveis que, olha, se você parar para pensar aqui, eu acho que esse podcast aqui vai ser um dos mais visualizados. Vamos ver, né? Um abraço a todos e até o próximo episódio. Abraço, gente. Até mais.